Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Dom Armando Esteves Domingos toma posse no próximo sábado, dia 14 de janeiro, como 40º Bispo de Angra. A Diocese esteve em sede vacante durante 14 meses e o nosso convidado desta edição é o administrador diocesano cônego Hélder Fonseca Mendes. Neste Igreja Açores vamos antever a Diocese que o 40º Bispo dos Açores deverá encontrar. O padre Vítor Medeiros vê o ano de 2023 começar da melhor maneira, apesar de todas as dificuldades. Com esperança, com muita alegria, depois de um ano de Igreja Diocesana vacante, mas não quer dizer que estivesse parada, não viva, pelo contrário, que continua sempre o seu trabalho, a sua vida pastoral, dedicando ao povo de Deus, procurando fazer sempre o melhor. E esperemos que também com a Jornada Mundial da Juventude, que seja um ano estimulante, com muita alegria e um renovar de juventude da própria Igreja, ao ver estes jovens a participar neste grande encontro, com a nova presença deste novo pastor que vem, que esperamos que seja um momento também de alegria, de unidade entre nós, até pelas palavras que ele próprio já comunicou logo nas suas primeiras mensagens à nossa Diocese, que já nos via como igreja, como sua casa, como a sua família, o seu povo, e que mesmo que não vindo e ainda bem, com planos delineados ou definidos, estratégias já delimitadas, pré-concebidas, que vem com esta vontade de nos encontrar, de criar esta proximidade, de ir ao nosso encontro, de nos conhecermos, de dar a conhecer. E esta proximidade, este desejo de diálogo, faz-me ter realmente uma expectativa muito positiva do nosso pastor como um pai carinhoso que vem para nos ajudar a caminhar e caminhar juntos. Não é ele que vem com todas as soluções, mas que quer caminhar connosco e encontrar sempre um melhor rumo. Este pulsar em conjunto é fundamental. O ouvidor da Ribeira Grande teme pelos problemas sociais que o novo ano promete agudizar, nomeadamente as dependências que se acentuam em São Miguel. O Monsenhor José Constância garante que, apesar da Diocese açoriana ser complexa, está viva e caminha, garante o ouvidor de Ponta Delgada. É uma diocese que tem uma caminhada de 488 anos, portanto, uma igreja que tem caminhado e que está a caminhar, e pós-pandemia, com muitos problemas em aberto. Também uma diocese que, apesar de complexa, está viva, digamos, na sua esperança e na sua vontade de fazer a renovação conciliar e a renovação sinodal. A prioridade principal é, de facto, a evangelização, ou seja, a igreja presente no mundo e a evangelizar, pois para evangelizar tem que conhecer bem a realidade. Nós estamos nos Açores com um grande problema, que é o problema da pobreza. Estamos nos Açores com um grande problema, que é de facto o problema da desigualdade. Nós estamos nos Açores com um grande problema, que é a falta de presença e de testemunho dos cristãos no meio das estruturas temporais. Portanto, tem que ser uma igreja que olhe a realidade e que transforme cristãomente este mundo, o mundo real das nossas igrejas. Na qualidade de assistente da pastoral familiar, o sacerdote destaca as suas diversas qualidades pastorais. Eu creio que para toda a pastoral, ele também é o presidente da Comissão Episcopal da Missão e Evangelização, presidente da Comissão Nacional, Comissão Episcopal da Missão e Evangelização, que significa, portanto, ter uma área que toca bem a realidade de todas as dioceses e da nossa, e também faz parte da Comissão Episcopal da Família. Creio que sim. A pastoral familiar está numa grande ânsia e num caminho de colocar os casais, as famílias, como os grandes protagonistas da própria família. Quer dizer, em vez de fazer coisas para a família, são as famílias que trabalham, digamos assim, a própria família. Portanto, uma pastoral familiar muito a partir da realidade e com os projetos que estão em andamento. O movimento de cursilhos de cristandade promove novos cursilhos na Ilha Terceira no final deste mês e espera já poder contar com a participação do novo bispo, Dom Armando.
Porto Martins, na casa da Irmandade Nosso Senhor do Livramento. Portanto, um de homens vai ser a 27 a 30 de janeiro, próximo daqui a 3 semanas, e o de senhoras de 3 a 6 de fevereiro. Estamos muito empenhados neste trabalho, porque desde 2019 que não se realizam cursilhos nos Açores. Os últimos foram em São Miguel, em abril e maio de 2019, e no Pico em fevereiro. Nós nos Açores até ao momento já tivemos 5.499 homens que fizeram esta experiência e 6.106 mulheres. Desde que existe este movimento, desde que este movimento chegou aos Açores, nós esperamos que ele venha dar também uma lufada de ar fresco e que agora está-nos a surgir das cinzas, que consigamos realmente dar a este movimento uma nova fase e que ele seja realmente atual para dar resposta aos problemas e às ansiedades que as pessoas de hoje têm, especialmente a juventude. Gina Barcelos, responsável pelo movimento de cursilhos de cristandade, espera assim uma lufada de ar fresco no movimento depois da pandemia e com a chegada do novo bispo. Nelson Gonçalves, do movimento da Mensagem de Fátima, pretende, acima de tudo, sugestões para conseguir atrair jovens para o movimento. A vinda do novo bispo, além de nos encher de muita alegria, porque já estamos há bastante tempo, digamos, órfãos do nosso pastor, traz-nos uma imensa expectativa de que venha trazer uma nova dinamização à Diocese e, de uma forma especial, ao nosso movimento, que precisa também de algum alento e de alguma esperança, podemos pôr assim. O futuro dirá. Nós queremos o mais depressa possível pedir uma audiência com ele para nós conversarmos e expormos as nossas ideias e ouvir também aquilo que ele poderá querer que nós façamos em prol quer do movimento, quer mesmo da Diocese. Este ano o movimento da Mensagem de Fátima reativa a 11 de março o encontro de mensageiros na Ilha Terceira. Está a promover as peregrinações a Fátima, a Tui e a Pontevedra e o retiro anual de doentes em novembro. O movimento de Romeiros de São Miguel está disposto a acolher Dom Armando como irmão e todos os seus ensinamentos para bem da Diocese e da Santa Igreja. Encaramos este novo ciclo que se aproxima, um ciclo de esperança, sobretudo de esperança, considerando as vicissitudes provocadas pela pandemia que nos assolou a todos, acrescido na nossa Diocese da ausência do Bispo. É uma oportunidade para relançar a vida diocesana e pastoral com novo alento. Concretamente, o Movimento Romeiros de São Miguel, naturalmente, manifesta disponibilidade e empenho para ajudar a encetar este novo caminho com esperança, renovando a nossa colaboração com o nosso prelado em tudo o que for o que considerar conveniente e oportuno, manifestando também a nossa disponibilidade para ajudar a compreender a nossa realidade eclesial, social e cultural da nossa Diocese. E esperamos também com expectativas o necessário apoio do nosso novo pastor para nos ajudar a orientar nesta nossa caminhada para o nosso bem e para o bem da Santa Igreja e para o bem da nossa Diocese. As comemorações dos 500 anos das Romarias em São Miguel arrancaram em outubro e vão prolongar-se ao longo deste ano. Vão percorrer todos os municípios de São Miguel e contarão certamente com a presença do novo Bispo de Angra. Piedade Lalanda, responsável pelo Serviço da Pastoral Social, diz que a Igreja precisa dos seus líderes e admite ser necessário rever a missão do Serviço Diocesano da Pastoral Social.
Antes de mais, ficamos muito satisfeitos com a vinda do Bispo. Este é o ponto número 1. A Igreja precisa dos seus líderes, dos seus pastores, e sem dúvida que a Diocese estava já a aguardar há algum tempo a vinda de um pastor. As nossas preocupações prendem-se com uma certa inércia que nós sentimos ao longo destes quase 5 anos que estão a terminar de mandato, e sentimos que se calhar temos que reorganizar de uma forma diferente a pastoral social. Será esse um pouco o sentimento que queremos partilhar com o Sr. Bispo, no sentido de ele criar um organismo que seja ao mesmo tempo realmente consultor da Diocese do ponto de vista das questões sociais, mas também seja um organismo que seja coordenador da ação da Igreja no terreno. E na nossa ótica, esse organismo, esse serviço diocesano deve ser mais ligado aos movimentos da pastoral social, seja a Caritas, seja os Vicentinos, sejam outros movimentos paroquiais. Nós fizemos, como já foi notícia, um guião para, de alguma forma, tentar homogeneizar a prática dos grupos de ação pastoral social nas diferentes paróquias, mas sentimos que só isso não basta. É fundamental que as pessoas se encontrem, que as pessoas partilhem experiências, que as pessoas vejam como é que podem, inclusive, haver sinergias, né? Potenciar os recursos que cada movimento tem, e nesse sentido sentimos que o serviço diocesano terá que ser estruturado de uma forma diferente. Mais regional, né, com representação das várias ilhas, mas sobretudo mais integrador dos movimentos que na Igreja estão sensíveis ou têm esta prática na área da pastoral social. Uma maior sinergia entre movimentos da Diocese é a proposta da Pastoral Social para a chegada de Dom Armando. Para Francisco Maduro Dias, este é um bom momento para a Diocese se conhecer, para se apresentar ao novo Bispo. O responsável pela Comissão Diocesana Justiça e Paz garante ainda não querer ser um eco de todas as outras comissões Justiça e Paz. Há pelo menos 3 coisas que estão em cima da mesa. Uma delas é que Comissão Justiça e Paz é que estas ilhas e a Diocese precisam neste momento. Não é para copiar, não é para ser como é costume, também não é para ser necessariamente diferente. A segunda, claramente, é de expectativa, como acho que toda a gente. Chega um novo pastor, vamos perceber que ideias força tem, que modos tem de trabalhar, que pensamento é o pensamento que ele tem. Conheço alguma coisa dele. Toda a informação que tenho ouvido também só diz bem, mas é evidente que é uma nova pessoa que chega à Diocese. A parte mais interessante disto tudo para mim é, no entanto, o desafio para a identidade da Diocese que se coloca quando aparece um pastor destes no sentido de alguém que vem de fora. É que para nós nos explicarmos precisamos de nos conhecer. E quando alguém aparece de novo, que não faz parte, digamos, do redil, é preciso que a gente se explique. E é preciso que a outra pessoa pergunte, e é preciso que nós tenhamos capacidade de responder e de nos esclarecermos a nós próprios nos esclarecimentos que vamos prestar. Eu acho que vai ser um desafio muito interessante, porque é daí que também se consolida a identidade das ilhas, a identidade da Diocese e a identidade do povo que a habita. Nós só nos conhecemos quando nos comparamos. E para nos comparar, temos que nos comparar com o diferente. E só perante alguém que é diferente de nós, é que nós podemos crescer no conhecimento do que somos nós próprios. Para o padre Norberto Brum, responsável pela pastoral juvenil, o novo Bispo de Angra é uma mais-valia para o trabalho neste ano de Jornada Mundial da Juventude. Com muita alegria, com muita expectativa e com um sentimento de contentamento que o Serviço da Pastoral Juvenil e o Comitê da Diocesana da Jornada Mundial aguarda a chegada e quer acolher o Dom Armando, o nosso novo Bispo. Ele que tem já um caminho, uma formação específica propriamente em Pastoral Juvenil, que para nós é uma alegria imensa, porque é uma mais-valia para nós esta vontade, este desejo, esta especialização até da Pastoral Juvenil, o que para nós é motivo de maior proximidade, de maior desafio até, e também de ajuda, porque o Serviço Diocesano está para colaborar com o Bispo.
Por isso é com muita alegria, com esta expectativa de o acolher, de trabalhar em conjunto, se assim eu entender, e fazermos este percurso, este caminho, neste ano que nos leva até à Jornada Mundial da Juventude. Certamente que ele irá acompanhar-nos muito proximamente. Já tenho, enquanto coordenador do comitê, tenho tido a oportunidade de estar com o Dom Armando em diversos encontros e formações, nomeadamente na preparação da própria Jornada Mundial da Juventude, e sinto o carinho que ele tem pela juventude, pelos jovens, por esta dinâmica. Por isso, a nossa diocese certamente está de parabéns por este homem que o Espírito Santo nos envia. O sacerdote garante que em todos os encontros que teve com Dom Armando ficou a percepção de que é um homem simples e utiliza inclusive a expressão "um dos nossos". Entre Vistas, com o Padre Teodoro Medeiros. Esta semana a proposta é o novo Knives Out, a sequela do filme de 2019. Daniel Craig é novamente o detetive Blanc, um super eficiente investigador, na senda dos clássicos Miss Marple e Poirot. Enquanto o primeiro era mais meticuloso e conservador, o novo filme é sobretudo crítica social corrosiva, ficando o mistério para segundo plano. O ritmo é mais frenético, o humor mais direto e repetitivo. Os personagens são mais histéricos. Mas mesmo assim, os amantes do género encontrarão aqui valores suficientes para assistir. Os puristas considerarão o tom demasiado leviano, mas há aqui inteligência e argúcia suficientes para vender a sátira e levada à caricatura. Neste caso, talvez fosse mais correto ainda inserir esta obra na categoria de história de vingança. Mais concretamente, vingança contra Elon Musk. O conhecido bilionário é claramente a inspiração para o personagem de Edward Norton. O gosto com que o ridicularizam demonstra que todos se divertiram muito nas filmagens. Knives Out não é uma obra-prima, mas não precisa de o ser. Boa semana e um santo domingo para todos. E o convidado desta edição do Igreja Açores é o cônego Hélder Fonseca Mendes, nesta sua última semana enquanto administrador diocesano, desde novembro de 2021, quando a Diocese de Angra ficou em sede vacante, até então vigário-geral e eleito administrador diocesano pelo Colégio de Consultores. Olá, antes de mais, obrigada por aceitar o convite para estar neste espaço de rádio. O que é que na prática um administrador diocesano, o que é na prática e que decisões não estão sob a sua alçada ou não estiveram durante estes 14 meses? Bom, boa tarde, obrigado pelo convite para estar aqui no programa. Bom, o administrador diocesano foi bastante falado quando foi a nomeação, embora de alguma forma seja uma situação inédita, porque a última vez que houve administrador diocesano nos Açores foi em 1928, portanto já vão praticamente 95 anos e ninguém se recorda, dos vivos se recorda. Na altura chamava-se então vigário capitular, porque era eleito pelo capítulo, pelo cabido, e desde o ano 2000 o cabido de Angra não tem essa função, passou ao Colégio de Consultores, conforme está previsto no Código de Direito Canónico de 1983. E, portanto, também não estamos habituados a uma sede vacante, de alguma maneira é tudo novo para todos, e inclusivamente para mim. Servi uma experiência de facto que tinha como vigário-geral, servi-me também o exemplo e o testemunho dos dois bispos com quem trabalhei, o Sr. D. António Sousa Braga e o Sr. D. João Lavrador, e também o conhecimento da Diocese por estes 34 anos que levo ao serviço da mesma, quer metade do tempo como secretário diocesano da catequese, quer da outra metade como vigário-geral, e portanto permite um conhecimento razoável daquilo que é a totalidade da Diocese. Como administrador diocesano, cabe fazer tudo aquilo que um ordinário diocesano tem que fazer, exceto ao reservado aquilo que é próprio da ordem episcopal, portanto, uma vez que, enquanto o administrador diocesano é um presbítero, portanto, logo
há alguns poderes limitados ao bispo, mas por via sacramental, como seja a ordenação de diáconos ou de presbíteros e a dedicação de uma igreja, de um altar, pouco mais, uma vez que inclusive o administrador diocesano pode crismar, mas optei por não fazer o crisma do modo geral, até para que se sentisse a falta de um bispo, porque se às tantas ficasse a fazer o crisma do modo ordinário, pareceria que já nem o bispo fazia falta. E de maneira que... Em termos de decisões, houve alguma decisão que lhe fosse vedada por ser administrador diocesano? Em termos de decisões, eu penso que o problema fundamental, ou aquele que estava no meu horizonte, era o facto de não ter horizonte, o facto de não ter tempo, ou não ter prazos. E isso condiciona bastante, porque se um administrador diocesano soubesse à partida o termo, cheguei a perguntar ao seu anúncio algumas vezes, diga-me se é até ao fim do ano, se é até ao mês tal, ele lá me ia dizendo conforme podia, e de facto a uma determinada altura disse-me, bastante meses atrás, que seria até ao Natal de 2022, e portanto à medida que ia dizendo algum prazo eu podia ter mais alguns meses, mas essa foi de facto a grande limitação, porque há um prazo que a partir de um ano o administrador diocesano tem inclusivamente o poder de nomear párocos. Eu procurei não fazer isso para que não comprometesse o bispo que viesse a seguir, mas de facto a vida da diocese não parou durante um ano ou durante estes 14 meses, e, portanto até fico com pena ou aquém de outras decisões que pudessem ter sido tomadas e que não foram. Mas houve aqui algumas alterações de parcos. Houve algumas alterações, mas se me dá licença previamente a isso, eu acho que não estamos preparados para a sede vacante. A sede vacante é uma questão muito antiga, que os Açores viveu ao longo destes 5 séculos por imensas vezes. Talvez a sede vacante mais longa terá sido 33 anos durante o período de Filipino, mas foi um problema, enfim, de Portugal, do Reino, do Império, e portanto nós tivemos 33 anos dessa vez sem bispo, e as dificuldades, Padre António Cordeiro comenta muito bem essa dificuldade interna e do ponto de vista moral, e portanto sabemos o que é a sede vacante, mas parece-me que dentro da teologia conciliar, e sobretudo a que vai de Paulo VI até ao Papa Francisco, que não bate certo o que é a sede vacante com o que é a teologia do concílio e a sinodalidade. Isto é, a Igreja diocesana está preparada para os órgãos de participação, os conselhos pastoral, conselho presbiteral, toda a ideia de sinodalidade, e na sede vacante cai isso tudo. Portanto, quando era mais preciso o apoio das pessoas, sejam os leigos, sejam os presbíteros, nessa altura cai tudo, de maneira que julgo que há um desfazamento entre a doutrina do concílio e a doutrina e a sinodalidade que agora se promove e a sede vacante. É um pouco como a Constituição Portuguesa e as regiões autónomas relativamente aos períodos de estado de sítio, ou estado de alerta, ou estado de calamidade. Como nunca tínhamos vivido isso no período de autonomia do nosso regime autonómico, pensámos que ainda estávamos antes da autonomia. E relativamente à sede vacante, parece também que ainda estamos antes do concílio. É desatualizado. É desatualizado ou desfasado, porque parece-me que há mais um sistema totalitário do que propriamente um sistema colegial e corresponsável em que tudo fica sobre a pessoa do administrador. Uma vez que é verdade que ele sai do colégio de consultores, mas o colégio de consultores é, na verdade, um colégio de consultores, não um órgão de executivo ou de governo. E enquanto um bispo tem um vigário-geral tem um bispo, tem os órgãos, o administrador diocesano não tem ninguém. E, portanto, essa é a maior dificuldade, para além de que é um tempo de gestão, e como não se sabe quantos dias vai durar a sede vacante, não é possível planear assim a médio ou longo prazo. Relativamente à questão que faz sobre algumas nomeações, de facto, como a vida não para, as pessoas não deixam de nascer e de morrer, de adoecer e de envelhecer, e, portanto, tudo isso aconteceu durante estes meses. E assim foi necessário fazer algumas pontualizações, ou algumas correções, ou responder a algumas necessidades,
Procurei, enfim, que não deslocar as pessoas de uma ilha para a outra, até porque é uma questão muito sensível relativamente a ilhas mais pequenas e a ilhas maiores. Procurei que não remover párocos, porque durante um ano não tinha essa capacidade, tinha depois de um ano, mas também não o utilizei, a não ser em caso de doença ou de impedimento, que foi manifestamente expresso, e portanto as nomeações que fiz foi de administradores paroquiais, o que permite depois ao novo bispo confirmá-los como párocos ou retirá-los. Que balanço faz deste tempo? É porque nestes meses teve a possibilidade de visitar todas as ouvidorias da Diocese e de conhecer um pouco, de fazer uma espécie de visita pastoral a todas as ouvidorias. Como é que sentiu, que pulsar é que sentiu na Diocese de Angra? Bom, não foi propriamente uma visita pastoral no sentido que é a visita, foram mais visitas informais. Procurei, enfim, desde os extremos da Diocese, pessoas que estavam mais isoladas, de passar por todas as ilhas, todas as ouvidorias, praticamente 2 vezes durante esse período. Procurei, enfim, que pelo menos também 2 vezes houvesse a formação do clero, uma relativamente à proteção de menores e às boas práticas relativamente a essa matéria, e outra relativamente à pastoral litúrgica, e também concretamente à 3ª edição, a versão do Missal Romano. E de facto encontrei-me com o clero de todas as ilhas e com todos os ouvidores. Procurei também ser fiel ou com alguma regularidade encontrar e convocar o Colégio de Consultores, que foi daí que saí, e é perante esse Colégio de Consultores que o novo Bispo vai tomar posse, de maneira que desde o Concílio Vaticano II ao que há Colégio de Consultores, julgo que foi o colégio que mais exerceu as suas funções, porque até hoje nunca tinha ter sido dado tanto poder a um colégio de consultores como a este. Inclusivamente é perante o colégio que o novo bispo toma posse. Uma das alegrias, embora já estivesse isso em andamento, foi o acolhimento de uma nova comunidade religiosa das Irmãs do Bom Pastor no Convento da Esperança, no Santuário do Seu Santo Cristo. Foi também importante para mim o facto, por estatuto próprio, o administrador diocesano ter assento como membro efetivo ou ordinário da Conferência Episcopal Portuguesa. E isso também me deu algum apoio e fez com que a Diocese não fosse apagada do mapa. E, portanto, o administrador diocesano tem direito a voto, tem assento na Conferência, e esse foi um elemento muito, muito importante na comunhão das igrejas, quer ao nível da província eclesiástica que pertencemos, que é Lisboa, quer na totalidade da Conferência Episcopal, porque vi que, apesar da sede vacante, a Diocese de Angra não ficou excluída da Igreja em Portugal. Aliás, nota-se pela própria... E o administrador diocesano era exatamente era um votado tal e qual como um dos bispos. Sim, como um dos bispos ordinários diocesanos. Foi também importante, até determinada altura, pelo menos até junho, a Comissão Coordenadora da Caminhada Sinodal, e o acompanhamento das fundações pias diocesanas, das Cáritas, dos centros sociais paroquiais. Marcou também muito a crise sísmica em São Jorge, quer dizer, apanhei durante esse tempo sede vacante o fim da pandemia, mas a crise em São Jorge, para quem não vive em São Jorge, isso não significa nada, para quem vive significou tudo. Também durante a sede vacante procurei encontrar-me com os responsáveis dos serviços diocesanos e em muitas audiências particulares a todas as pessoas e instituições que pediram, procurei fazê-lo, fosse pessoalmente, fosse através de correspondência ou dos meios digitais. Um momento importante também desta visita, deste tempo de sede vacante, foi a visita do Sr. Núncio Apostólico à nossa Diocese, porque de facto vinha a Semana Santa, esse é um dos limites do administrador diocesano, a falta do Ministério Episcopal, e o facto de o Sr. Núncio ter oferecido ou disponibilizado para essa visita acabou por ser uma riqueza, não só para a Semana Santa nas 3 ilhas,
São Miguel III e o Faial, como até foi uma oportunidade do próprio Núncio Apostólico conhecer melhor a Diocese. E, enfim, os encontros com os responsáveis nacionais e regionais para as jornadas diocesanas, para as jornadas mundiais da juventude, e por aí adiante, as festas, sobretudo dos santuários diocesanos, a visita do Sr. Cardeal Tolentino, o Dia Diocesano da Família em Vila Franca do Campo, duas ouvidorias que visitei ou que estive de um modo mais alongado ou particular, que foi a ouvidoria da povoação, terminando com a festa de Corpo de Deus e a ouvidoria de capelas. Nessas duas ouvidorias, como não tinha havido crismas nos últimos anos, passei por elas em cada dia, em cada paróquia. Foi também muito importante, durante o mês, maio e junho, a visita dos símbolos das Jornadas Mundiais da Juventude a todas as ilhas. Foi um fenómeno diocesano, de facto, importantíssimo, quer ao nível do todo da diocese e das partes mais escondidas e na totalidade da diocese, bem como, na falta de ordenações, os jubileus sacerdotais dos padres que faziam 25 ou 50 anos. Foi também importante ao nível da juventude o Jamboree açoriano que aconteceu este ano na Ilha Terceira, que reuniu cerca de 1.500 escoteiros. As ditas nomeações para os ofícios que eram necessários, sobretudo na Ilha de São Miguel, também na Ilha de Faial e na Ilha de Corvo, que é, apesar de ser pequena, é uma situação muito específica e muito própria, de alguma maneira difícil, mas que, graças a Deus, parece-me que foi bem atendida. Dentro dos santuários, também este ano se celebrou os 60 anos do Santuário de São Bom Jesus no Pico, com um colóquio próprio, com a festa. E o mês de agosto ficou marcado com muita tristeza pela morte de António Sousa Braga, pelos 20 anos que ele esteve na nossa diocese, mas também pela ligação, pelos anos que passei como vigário-geral ao Sr. Dom António, que era um bispo, mas de alguma maneira acabava por ser um irmão, e portanto aí a diocese toda sentiu, a sua família, a Ilha de Santa Maria, mas foi um momento doloroso durante este tempo, bem como a doença e a morte de alguns colegas padres, de um modo especial do Padre Cipriano, e portanto também nisso, nas alegrias e nas dores, sentimos esse pulsar. Foi ainda importante também a participação num congresso internacional da catequese em Roma, e por essa ocasião o encontro que foi possível ter com o Santo Padre, o Papa Francisco, e a participação nas festas dos nossos santuários diocesanos, ainda também um encontro com todas as misericórdias por ocasião dos 500 anos da Santa Casa de Misericórdia da Horta, acompanhar as dificuldades das misericórdias, das casas de saúde, ainda em São Miguel, também nas comemorações dos 500 anos da subversão de Vila Franca do Campo, e por essa razão os 500 anos das Romarias Quaresmais. E finalmente em novembro, no dia 3 de novembro, quando estávamos a celebrar ou comemorar os 488 anos da Diocese, confesso que nesse dia costumo celebrar a missa pela Igreja Diocesana, mas como não havia bispo, há uma missa própria que é rezar pela eleição de um bispo, e nesse dia de manhã foi o único dia que rezei a missa pela eleição de um bispo, e à tarde o Sr. Núncio Apostólico telefona a dizer que ia nomear no dia a seguir, ou que o Papa tinha nomeado um bispo para a Diocese, e essa de facto é a notícia, o acontecimento, dia 4 de novembro, a nomeação de Dom Armando como 40º Bispo de Angra. Também em novembro fica marcado pelos 160 anos do Seminário de Angra, e por um lado é uma data importantíssima, mas por outro lado também a crise que o Seminário vive. O sabor agridoce, esta celebração. Agridoce nos 160 anos, não sei com quantos alunos começou, mas provavelmente nunca teve um número tão baixo de alunos. Tem aspectos muito positivos, como foram as jornadas de teologia sobre o pós-pandemia, e depois festas, enfim, pelas várias ilhas. Recordo-me Santa Catarina na Horta, e a importância da cultura musical, do Museu de Arte Sacra, do património, dos bens culturais. Quer dizer, são recordações que levo, seja de Santa Catarina da Horta,
seja de Santa Cecília da Horta, seja de Santa Catarina da Calheta de São Jorge ou por outras festas que tive a possibilidade de participar. E agora este mês todo o meu trabalho tem sido na transição da Diocese com Dom Armando. Já tivemos a possibilidade de nos encontrarmos em novembro mesmo em Fátima, depois em dezembro já aqui em Angra e agora em janeiro, daqui a dias, para a semana, fazer essa transição, que quero que seja mais sincera, transparente e leal possível, e ainda também, muito recentemente, com a publicação das orientações diocesanas de pastoral, que vão até ao dia 6 de agosto deste ano, 2023, isto é, até à data da realização das Jornadas Mundiais da Juventude. E que diocese é que vamos entregar a Dom Armando? De uma forma sucinta. Bom, a diocese que temos, enfim, o mundo que temos, com a história que temos, com as dificuldades que temos e com os desafios também, que o desafio maior que temos é o desafio da evangelização, porque a Igreja, como o Papa Francisco nos lembra sempre, não é autorreferencial, quer dizer, a Igreja não existe para si mesma. Ela procura viver a comunhão, ser a imagem da Santíssima Trindade e internamente viver essa comunhão com Deus, mas depois a sua missão é uma missão para fora. E, portanto, uma missão também difícil, que é levar as pessoas à experiência de Deus, ou à experiência de Jesus Cristo. Às vezes faço essa pergunta, mas será que enfim, ainda é atrativo ou interessa o Evangelho, a pessoa de Jesus Cristo? Porque há alguma dificuldade que é como quando alguém gosta muito de outra pessoa ou gosta muito de alguma coisa, não lhe chega a gostar para poder transmitir ao outro. É preciso dizer, vem, vê e prova. E também essa é a dificuldade que temos no nosso tempo. E julgo que temos, enfim, muitos meios e alguns recursos para o fazer, mas também algumas dificuldades, de maneira que os desafios que vejo que o novo Bispo tem pela frente, julgo que são sobretudo três. Este maior, que é o desafio da evangelização, que é comunicar o Evangelho às gerações atuais, a nossa geração contemporânea. Que no fundo é o desafio da Igreja no mundo. O desafio da Igreja no mundo, porque há algumas resistências aqui na nossa região que são conscientes e há outras que são inconscientes, que as pessoas têm um modo de vida que estão aliadas e que estão, enfim, entretidas com outras coisas, em que a questão transcendente ou a questão espiritual passa ao lado. E de maneira que essa questão é sempre um desafio de propor a fé, a alegria da fé e do Evangelho. O outro desafio que vejo, que a diocese que temos, ou a região que temos, é o desafio da pobreza, porque de facto também aí está a missão da Igreja no serviço, desde o princípio, no serviço às mesas, no serviço aos pobres ou às viúvas. Portanto, o desafio da pobreza também está presente e parece-me que agravado agora com a pandemia, com a guerra, e portanto nós na nossa região temos índices às vezes de recordes pelo negativo, e portanto esse estar com os pobres, mas lutar contra a pobreza é também um desafio que vejo que está espalhado pela Diocese. E também o desafio da santificação, enfim, noutro tempo dir-se-ia das almas, mas das pessoas, é também o desafio ou a proposta que, enfim, é comunicar o Espírito Santo, o Espírito de Deus, antes de mais aos batizados, mas também àqueles que não são, procurando levá-los à fé e ao batismo. Acha que o facto de não ter podido decidir traçar rumos, digamos assim, durante estes 14 meses, não permitiu que o caminho necessário da Diocese fosse percorrido? Tivemos uma espécie de manutenção, digamos assim, por obrigação? Sim, de alguma maneira sim. Quer dizer, havia um trabalho que estava entre mãos, embora com algumas dificuldades ou algumas resistências, que era a caminhada sinodal, que levou 3 anos, procurámos concluí-la, ainda com algumas dificuldades acrescidas por 2 anos de pandemia e depois com a crise em São Jorge,
enfim, e também a sede vacante em muitas matérias não ajudou, porque as pessoas às vezes refugiam-se, não temos bispo, quando a gente tiver, retoma. E, portanto, há algumas dificuldades que foram acrescidas, umas de dentro, outras de fora, mas que reconheço que quem quer trabalhar, pois pode trabalhar sempre. E quem não quer trabalhar, faz uma pausa e espera mais um pouquinho. Mas, de facto, há algumas dificuldades em que um administrador diocesano é como um governo em gestão. Não pode traçar políticas de fundo, porque tem sempre, por um lado, esse horizonte indefinido, por outro lado também tem a nunciatura, porque às vezes se vai além daquilo que deve, era natural que se o anúncio viesse chamar a atenção, não se esqueça que a sede está vacante, não pode ir mais do que deve. Isso aconteceu muitas vezes? Não, uma ou outra vez, um alerta, porque se não se faz, peca-se por negligência e por ausência. E se faz, não se esqueça que a diocese está vaga e está à espera de um bispo, não faça nada que comprometa o trabalho, a liberdade do bispo que vem a seguir. O que é que gostaria de ter feito e que não teve a possibilidade? Eu gostaria de ter feito, a missão é sempre a mesma e os desafios são sempre estes, a evangelização e a caridade e a santificação. Portanto, aquilo que é o normal da vida da Igreja ou do ministério, eu julgo que isso foi possível fazer. O que me deixa assim mais esse sabor amargo é o fato de estar ao dia ou de estar em gestão. Portanto, naquele dia 3 de novembro, quando o anúncio me telefona, para lhe dar a notícia que finalmente o Santo Padre nomeou um bispo, pois eu nunca sabia se aquilo ia ser há um ano atrás, se ia ser mais um ano. E portanto, essa é a maior dificuldade que eu tenho também esse problema em lidar com o que não é programado ou com o imprevisto. E, portanto, aí estava de alguma maneira condenado a lidar com o dia-a-dia e com a gestão de um dia que sabia que podia terminar no dia seguinte. A pergunta que provavelmente os nossos ouvintes também se estão a colocar e estão à espera que eu coloque. Era um dos nomes apontados para 40º Bispo dos Açores, apontados, eventualmente, dentro da Diocese, o Vigário-Geral seria o primeiro nome que surgia, inclusive com muitas vozes concordantes dentro da região. Estaria preparado para assumir a Diocese de Angra? Não sei de facto se estava preparado, não é uma questão, estava no dia-a-dia a trabalhar, nem sei se essa afirmação que faz, se é correta ou não, seria uma possibilidade, quer dizer, há sempre esse risco, mas graças a Deus o Santo Padre escolheu muito bem um bispo auxiliar, e como não se trata de uma questão regional, pois entendeu, enfim, dar-lhe um pastor que já é bispo, tem já a experiência de ser bispo, e essa pode ser uma mais-valia para a nossa diocese, até também porque traz outra experiência de outra diocese, quer a diocese de origem dele, quer a diocese de onde está a trabalhar agora, e julgo que será uma mais-valia para a nossa diocese. A questão que esteve sempre é, de facto, e que há de continuar, é se há alguns candidatos ao nível regional e se isso seria uma vantagem ou não. Quem tinha essa decisão ou essa capacidade de tomar a decisão achou que ainda não era oportuno que desta vez fosse... Mas estaria preparado? Eu acho que nunca estamos preparados para uma responsabilidade tão grande, pelo menos lendo a regra pastoral de São Gregório Magno, cada vez que leio essa obra, vejo que não estaria preparado, porque é uma missão muito grande, que obriga a muita responsabilidade interior e responsabilidade exterior do governo, cuidar da vida espiritual da própria e cuidar do governo. Parece-me que é bastante difícil, por isso de alguma maneira também saio descansado, porque de não ficar com mais esse cansaço
ou essa responsabilidade. Como foram, diz que já esteve com o Dom Armando por 2 vezes, como é que foram esses encontros? Como é que lhe começou a falar da nossa diocese? Bom, a gente, na verdade, foi falando já há alguns anos, encontramos já, não sei, há 6 anos, quando ele era vigário-geral de Viseu, eu era vigário-geral de Angra, e, portanto, conhecemos aí como vigários gerais. Depois, durante este ano, desde que sou administrador diocesano, encontramos na Conferência Episcopal. E íamos falando várias vezes, enfim, eu como administrador de uma sede vacante, ele como bispo auxiliar, que provavelmente poderia ser chamado a uma das sedes vacantes. Na verdade, íamos falando, cada um da sua situação, e, portanto, quando chegou o dia, telefonei-lhe a felicitá-lo pela nomeação e a disponibilizar-me também para a colaboração que seja necessário. Aqui não tenho que pedir renúncia, porque no ato de tomada de posse do Sr. Dom Armando eu cesso funções, de maneira que não tinha que pôr o meu lugar à disposição, porque o meu lugar já está disposto por direito próprio. Portanto, no sábado, dia 14 ao meio-dia, cesso funções, e ao meio-dia desse dia 14, o Sr. Dom Armando toma posse da Diocese perante o Colégio de Consultores. E é apresentado no dia seguinte. E a apresentação solene, então, é no dia 15. Que sensação é que ficou, com que impressão é que ficou de Dom Armando? Sim, aquela que já tinha quando ele era vigário-geral de Viseu. Parece-me uma pessoa com uma sensibilidade muito, muito forte, muito próxima, muito humano, muito alegre, de maneira que julgo que a nossa Diocese vai ficar bem servida com o Ministério Episcopal dele. De uma forma muito sucinta, porque já estamos a esgotar o nosso tempo, que mensagem gostaria de deixar aos diocesanos depois deste tempo enquanto administrador diocesano e também durante tanto tempo enquanto vigário-geral? O que é que gostava de dizer aos açorianos? Bom, quase aquela mensagem que o Papa Bento XVI deixou no seu testamento, agora na sua morte: permanecei firmes na fé, não vos deixeis confundir. E era também essa mensagem de permanecermos firmes na fé. O Bispo é o sucessor dos apóstolos e, portanto, a Igreja foi sempre constituída por aqueles que são fiéis ao ensino dos apóstolos, à união fraterna, às orações, à fração do pão, e de maneira que a gente procure continuar firmes na fé e não se deixe confundir por tantas solicitações que estão à nossa volta, que facilmente acabam em ideologias, em interpretações, em correntes que às vezes parece que trazem a certeza e afinal não é tanto assim, e que a gente esteja todos prontos para colaborar com o nosso Bispo, cada um a partir do que é, fazendo tudo e só aquilo que é da sua responsabilidade e do seu dever. Cónigo Hélder Fonseca Mendes, muito obrigada por ter estado connosco neste espaço e obrigada por este tempo em que conseguiu estar ao leme deste barco que esteve em sede vacante, um bocadinho ao rumo. Muito obrigada pelo seu trabalho durante os últimos tempos. Obrigado também pelo seu trabalho, a toda a comunicação social que colaborou sempre e divulgou sempre aquilo que eram as mensagens, os escritos e a voz da Diocese que procurei interpretar e expressar durante este ano. Muito obrigada por ter estado connosco. O Igreja Açores regressa na próxima semana com mais atualidade da Diocese de Angra e com mais convidados especiais. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.